Houve um homem que conseguiu tudo nesse mundo, o lendário rei dos piratas Goldie Roger. Suas últimas palavras antes de morrer inspiraram aventureiros de todo o mundo a navegar os oceanos. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem eu os deixo pegar, procurem por ele, eu deixei tudo naquele lugar. E assim, o mundo entrou na grande era dos piratas. De acordo com Monkey D. Garp, Gold Roger nasceu em Logtown em circunstâncias difíceis, e por isso desenvolveu um grande medo de perder seus entes queridos. Essa dificuldade, quando criança, contribuiu para moldar seu caráter implacável e destemido, dito por Garp como um verdadeiro demônio capaz de destruir exércitos de países inteiros, mas impossível de odiá-lo. Um homem honrado e fácil de depositar sua confiança. Alguém que protegia seus companheiros, independente do perigo. Durante sua juventude, Roger conheceu Silvers Rayleigh e ficou encantado com seu navio. No entanto, o homem que se tornaria o Rei das Trevas explicou que sua casa foi incendiada e ele havia roubado esse barco simplesmente para viver nele. Mas as palavras ditas na sequência mudaram sua perspectiva sobre o mundo, e décadas depois trariam lágrimas aos seus olhos. Eu sou Roger, o destino nos uniu, Rayleigh, que tal virarmos o mundo de cabeça para baixo? Assim, a história dos piratas do Roger começou a ser escrita, e os ventos da mudança sopraram em outra direção. A história dos piratas do Roger. Dali em diante, o mundo jamais seria o mesmo. A influência de Roger se espalharia por todos os mares, das profundezas do oceano até as nuvens no céu. O novato, nas próprias palavras de Brook, iniciava seu sonho. Depois de muito navegar pelo mundo, Roger se tornou conhecido em todos os seus 4 cantos, mas sua aventura ainda estava começando. Mostrando uma determinação além do comum, Roger invadiu furtivamente o território da poderosa Charlotte Lillian, onde conseguiu roubar uma cópia de seu Road Poneglyph. Após esse evento, há 39 anos, ele e sua tripulação chegaram à misteriosa Roadstar, a última ilha da Grand Line apontada pelos log posts. Mas eles sabiam que a verdadeira ilha final estava além desse ponto, e que os Road Poneglyphs revelariam a sua localização. No entanto, não havia ninguém capaz de ler a escrita esculpida nessas antigas pedras. Assim, o tempo foi se passando, até que 38 anos atrás, um incidente eclodiu para estremecer o mundo. Roger e o vice-almirante Garp formaram uma aliança temporária contra os lendários piratas Rocks, uma tripulação comandada por Rox Deschebec com exímios membros como Kaido, Chique o Leão Dourado, Charlotte Lillian, que viria a ser conhecida como Big Mom, e o poderoso Edward Newgate, que futuramente seria reconhecido como Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Essa batalha infernal ocorreu em God Valley, e apesar da incerteza que ainda paira sobre esse evento, sabemos que Roger e Garp saíram vencedores. Isso resultou no fim da era dos piratas Rocks, fazendo com que essa tripulação fosse desmantelada após a queda de seu capitão. O incidente de God Valley, como ficou conhecido, também fez o vice-almirante ser agraciado como herói da marinha, após relatarem que ele foi o único responsável pela vitória, escondendo do mundo a aliança temporária feita com Gold Roger. Como prêmio pela conquista, Roger e seus piratas levaram diversas riquezas de God Valley, e ali dentro de um baú havia o maior tesouro de todos, Shanks, um garoto que futuramente se tornaria uma das maiores lendas do mar. 30 anos atrás. 8 anos se passaram e Roger continuava a espalhar seu sorriso através das mais distintas regiões, e em resposta, a sorte sorria para ele, lhe proporcionando mais um encontro predestinado. Naquele dia, os jornais noticiaram que um grande samurai do país de Wano havia se juntado aos piratas do Barba Branca. Roger, é claro, sorriu em resposta, e assim se iniciou a viagem final. 28 anos atrás. Nessa altura de sua vida, Roger contraiu uma doença incurável, mas ao invés de lamentar o destino que o aguardava, ele decidiu se lançar em uma fantástica última aventura com sua tripulação, ao redor de toda a Grand Line. Afinal, enquanto lhe restasse tempo, ele verdadeiramente iria viver. Ao chegar a Reverse Mountain na entrada da Grand Line, Roger recrutou Crocus como membro do bando, com o interesse de mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada final, 27 anos atrás.
Em meio às suas aventuras, Gold Roger foi abordado por Chique o Leão Dourado, que soube que os piratas do Roger haviam localizado uma arma ancestral. No cenário que futuramente seria conhecido como a Batalha de Edgewar, Chique solicita a Roger que se una a ele, pois assim eles teriam força suficiente para dominar o mundo inteiro. Com um sorriso no rosto, Roger recusa. Ele não quer dominar o mundo, o que o move é a liberdade. O combate intenso que seguiria é interrompido por uma repentina tempestade que, curiosamente, afundou metade da frota de Chique e permitiu que Gold Roger saísse do confronto sem absolutamente nenhuma baixa. Cerca de um ano depois, 26 anos atrás, Roger e sua tripulação derrotaram brutalmente um esquadrão da marinha, bradando aos meros marinheiros que deveriam trazer Garp ou Sengoku caso quisessem ter alguma chance. O conflito atraiu a atenção dos piratas do Barba Branca, e então um combate de proporções históricas estava prestes a começar. A tripulação de Roger foi ao encontro deles enquanto Kozuki Oden, o samurai mencionado no jornal, investia contra todos sem encontrar um adversário à altura. Mas quando Scopper Gaban e Silvers Rayleigh se propõem a enfrentá-lo, Roger pede licença e mostra ao samurai que existem feras além de sua imaginação navegando por esses incríveis mares. Kozuki Oden é rapidamente subjugado e fica espantado com a diferença de força entre os dois, mas para igualar os lados e fazer jus à força daquele que se tornaria o rei dos piratas, Edward Newgate entra em ação. Roger e seu eterno rival chocam suas lâminas, mostrando habilidades sem precedentes. A batalha entre as tripulações dura 3 dias e 3 noites, com a vantagem trocando de lado a cada hora e no fim termina com um belo banquete. Roger, em uma conversa amistosa com Barba Branca e Oden, conta sobre sua intenção de chegar à última ilha da Grand Line e também revela o seu grande objetivo, algo que até então é segredo para nós, mas é recebido com uma gargalhada amigável de Barba Branca e a admiração acompanhada de espanto absoluto por Kozuki Oden. Mas agora, para surpreender Edward Newgate, Roger implora com sua testa ao chão para que Oden seja emprestado à sua tripulação por 1 ano para decifrar os poneglyphs e Roger finalmente chegar à última ilha. A contragosto, Barba Branca aceita, visto que Oden também suplica que ele o deixe partir nessa viagem. Toki, Momonosuke, Hiyori e Oden se juntam à tripulação de Roger, assim como os clandestinos Nekomamushi e Inuarashi. Durante essa viagem, Crocus diz a Roger que ele tem aproximadamente mais 1 ano de vida, e isso motiva a aproveitar ainda mais o tempo que lhe resta. Os piratas de Roger sobem aos céus em direção a Skypiea, onde encontram facilmente o sino dourado de Shandora devido às habilidades de Roger de ouvir a voz de todas as coisas. O capitão do bando solicita que Oden escreva uma mensagem na superfície do sino sobre sua presença em Skypiea e seu objetivo de alcançar a última ilha da Grand Line. Depois de estar em Skypiea e descer dos céus, a tripulação navegou até Water 7 para fazer uma visita a Tom-san, o responsável pela criação do Oro Jackson. Com Oden ao seu lado, Roger buscou todos os Road Poneglyphs a fim de descobrir as coordenadas reveladas por eles. Ele já possuía uma cópia do Poneglyph da Big Mom e tinha uma ideia geral de onde encontrar outro. Mas graças a Oden, que revelou a presença de um Road Poneglyph em Wano, e Nekomamushi e Inuarashi, que disseram que há outro em Zou, Roger sabia onde todas as 4 pedras ancestrais se encontravam. Agora precisava reunir as informações e seu trajeto para a ilha final estaria traçado. Em uma visita à Ilha dos Homem-Peixe, Roger e Oden ouvem vozes durante a viagem sem perceber que se tratavam dos Reis dos Mares. Depois de chegar à região, Roger se reencontra com Netuno, que revela a localização de um Road Poneglyph na Floresta do Mar, um local a nordeste da Ilha dos Homem-Peixe. Nessa aventura submarina, Roger também conhece a jovem Shirley e fica ciente de certas profecias, mostrando um interesse particular no renascimento de Poseidon. Após deixarem a ilha, eles seguem por distintas regiões, aproveitando o melhor que o mundo tem a oferecer, mas Toki adoece, e eles param em Wano para deixá-la sob os cuidados dos cidadãos e obter as informações do Road Poneglyph. Depois desse intervalo, apenas Oden seguiu junto de Roger, deixando sua família e seguidores para trás. Mais tarde, com a ajuda de um Vivre Card e uma carta deixada por Nekomamushi e Inuarashi, Roger consegue atracar em Zou e se torna amigo da tribo Mink. Em seu caminho até a Árvore da Baleia, onde se encontra o último Road Poneglyph que precisava, Roger e Oden ouvem outra voz misteriosa, deixando os dois com uma sensação estranha.
Após coletarem as informações, Roger é abordado por um pequeno Mink chamado Pedro, que se mostra ansioso para acompanhá-lo nessa aventura. Roger recusa o pedido, mas garante ao Mink que ele terá um papel importante para o amanhecer do novo mundo. A condição de Roger piora conforme eles avançam, então é preciso se apressar. Todos os preparativos para chegar à última ilha já estavam prontos, mas infelizmente, Buggy, um dos 2 aprendizes dos piratas do Roger, fica doente e precisa ser deixado para trás. Shanks, seu companheiro nessa jornada, jamais o abandonaria nesse momento e fica para cuidá-lo, dizendo que um dia ambos chegarão à última ilha com seu próprio navio. O sonho construído através dessa fantástica jornada estava à sua frente. E com as informações de todos os Road Poneglyphs disponíveis, não havia mais barreiras para alcançá-lo. O destino que havia unido Gold Roger e Silvers Rayleigh os agraciou com uma visão além do imaginário. Em sua última viagem, Roger e seus companheiros finalmente chegam à inimaginável última ilha da Grand Line. Nesse histórico dia, eles não apenas aprenderam a verdade sobre o século perdido, as armas ancestrais e a vontade dos D, mas além disso, também encontraram o lendário tesouro de Joy Boy. E ao se deparar com essa incrível descoberta, Gold Roger riu. E toda a sua tripulação também. Riram tanto que lágrimas escorreram de seus olhos. Nesse cenário inusitado, Roger brada: "Ah, Joy Boy, eu realmente queria ter nascido no seu tempo. Você deixou para trás um tesouro inacreditável. Que história divertida! Ei pessoal, nós somos os primeiros a chegar na ilha final depois de 800 anos. Por que não damos um nome a ela? Vamos chamá-la de Laugh Tale." A notícia dessa conquista se propagou como vento. Dessa forma, a fama daquele homem eclodiu a outro patamar. O conquistador de todos os mares, o soberano dos oceanos, Gold Roger levou o mundo a reconhecê-lo como o rei dos piratas. Ironicamente, todos passaram a se referir a tudo que ele ganhou como o One Piece. E em resposta, a marinha e muitos outros piratas não pouparam esforços para eliminar Roger e obter o seu tesouro, mas ninguém nunca foi capaz de chegar perto disso. Mais tarde, vendo o risco iminente que seus companheiros sofriam caso ele viesse a falecer, algo que logo aconteceria por culpa de sua doença, Roger decidiu debandar sua tripulação. Em seus últimos momentos como capitão, Roger disse algumas palavras a Rayleigh que não segurou suas lágrimas, e com essa permissão dada pelo imediato, todos caíram em prantos enquanto Gold Roger acenava em despedida, dando adeus aos seus incríveis companheiros de navio, de jornada e de vida. Uma tripulação dita como inabalável rompeu em lágrimas com a ida de seu capitão. Esse é o fim dos piratas do Roger. Mas, como dizia o próprio rei dos piratas, existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E com o peso de suas últimas palavras, essa tripulação magnífica vai viver para sempre. Os membros dos Piratas do Roger. Gold Roger, mais comumente conhecido como o Rei dos Piratas, foi o capitão dessa lendária tripulação e o homem responsável por lançar o mundo na grande era dos piratas. Roger conquistou a Grand Line e fez do impossível possível. Suas últimas palavras tiveram um impacto oposto do esperado pelo governo mundial, e o mundo partiu em busca de seu tesouro, o inestimável One Piece. Ele também era amante de Portgas the Rouge e pai biológico de Portgas the Ace. Silvers Rayleigh, também conhecido como Rei das Trevas, foi o imediato e braço direito de Roger, sendo junto de seu capitão uma das principais figuras da antiga geração. Após a dissolução dos Piratas do Roger e a execução de seu querido amigo, Rayleigh se tornou um mecânico de revestimentos no arquipélago de Sabaody. Além disso, em algum momento, ele se tornou o marido de Shaq. Na atualidade, Rayleigh se tornou um grande aliado dos Chapéus de Palha e serviu como mentor de Luffy nos últimos 2 anos, ensinando a ele os princípios do Haki e o preparando para os desafios do novo mundo. Scopper Gaban,
O homem conhecido como o Devorador de Montanhas foi o braço esquerdo de Roger e é dito como alguém em pé de igualdade com o próprio Silvers Rayleigh. Após o fim dessa tripulação, Gaban foi para Elbaf, onde se tornou o marido de Ripley e posteriormente, há 20 anos, teve seu primeiro filho, Chroma. Nos últimos anos, ele foi visto visitando Crocus nos Cabos Gêmeos, no início da Grand Line, e hoje se encontra mais uma vez na Terra dos Gigantes, onde interage diretamente com os Chapéus de Palha. Kozuki Oden, antigo daimyo de Kuri, filho do Shogun Kozuki Sukiyaki, marido de Amatsuki Toki e pai de Momonosuke Hiyori, 3 personagens que também fizeram parte da tripulação por certo período. O lendário samurai de Wano era o líder de um grupo de samurais conhecido como os Bainhas Vermelhas, e por 5 anos de sua vida partiu para o mar como um pirata. Primeiro, ao lado de Edward Newgate nos Piratas do Barba Branca, e na sequência, como diarista de bordo do navio de Goldie Roger, em sua última viagem. Quando essa jornada chegou ao fim, Oden voltou para Wano com o objetivo de abrir suas fronteiras e assumir o papel de seu pai como Shogun do país. Crocus. Crocus foi o médico do bando por 3 anos, responsável por estender a vida de Roger, permitindo então que ele fizesse sua última viagem. De acordo com Silvers Rayleigh, ele era o médico mais famoso de todo o mundo na época em que se juntou aos piratas do Roger. Hoje, ele é o faroleiro dos Cabos Gêmeos e guia os navios que descem da Reverse Mountain para Grand Line, ao lado de sua querida companheira Labum. Shanks. Enquanto viajava com Roger, o pequeno ruivo era apenas um aprendiz no navio e herdou o chapéu de palha de seu capitão. Depois do fim do bando, Shanks não partiu para viver como um pirata imediatamente, pois havia coisas que ele precisava fazer antes. Mas o mesmo viveria suas próprias aventuras ao redor de todo o mundo, conquistando fama, encontrando um garoto merecedor de seu chapéu e sendo reconhecido mundialmente como um Yonkou. Buggy. Assim como Shanks, Buggy era apenas um aprendiz no navio de Roger, mas o momento exato em que ele se juntou à tripulação ainda é incerto. Apesar de traçar um caminho muito diferente de seu companheiro, o Palhaço Estrela foi capaz de ascender os patamares mais altos da pirataria, e assim como Ruivo, conquistar o título de Yonkou, sendo então os únicos 2 remanescentes dos Piratas do Roger que seguem os passos de seu capitão em busca do lendário tesouro One Piece. Nekomamushi e Inuarashi. Ambos os Minks também eram aprendizes no bando de Roger, mas diferente de Shanks e Buggy, eles seguiam os passos de Kozuki Oden e não de seu capitão. Quando Toki ficou doente a caminho da ilha final, Nekomamushi e Inuarashi ficaram em Wano para cuidar dela. Após o fim dos Piratas do Roger, os Minks seguiram firme como seguidores de Oden até o fim da vida do samurai. Após esse evento, eles voltaram para Zou, onde Inuarashi se tornou governante do dia e Nekomamushi o governante da noite. Os outros membros. Aqui a gente vai falar de todos os outros membros do bando de Roger, mas há um detalhe importante sobre todos que vêm a seguir. Tudo que temos sobre eles são apenas os seus nomes e suas aparências. Não temos nenhuma informação além dessas. Nada de origem, idade, residência, função, absolutamente nada especificado. Então vamos nessa. Sigul Guns Nosdon é um homem extremamente alto e muito mais musculoso que seus companheiros de bando. Inclusive a cabeça dele é bem quadrada, igual o pai do Kuma, que era um bucaneiro. Será que ele também era um bucaneiro? Sambel é o único homem peixe da tripulação. Tarô é um tupetudo que carrega uma espada. Doringo é um homem peculiar por possuir asas que se assemelham a de morcegos em suas costas, mas isso na verdade faz parte da sua jaqueta, porque quando ele está tomando banho não tem nenhuma asa ali, né? Patermu parece um lord inglês do século 17 e tem um formato de ovo. Millet Pine é claramente inspirado nos vikings. Ganryu é um cara com a barba mais feia que a do Mihawk. CB Galante parece um gladiador romano. Donkino é igualzinho ao Brutus de Popeye sem barba e também é enorme. Mr. Momora parece, sei lá, mano, um cracudo, ostenta uma espada e um chapéu com bico de pato. Moon Isaac Jr. tem o maior nariz do bando a lá Usopp, mas carrega consigo um sabre que combina com sua roupa a lá mosqueteiro. Yui tem o cabelo como se fosse de fogo e sua aparência é a mais sombria dessa tripulação. Hamgram, bom, ele carrega uma espada que nem dá pra identificar direito e é isso. Mugren é um pulador de dia de perna do caramba e possui uma cicatriz de X na testa. Max Marx tem uma tatuagem longa do braço ao pescoço, mas pelo rascunho fica difícil extrair algo daí, né?
Spencer parece um cara simpático com cabelinho de Aurora. Bankuro parece uma ovelha. Blue Marine me lembra o Lula Molusco Chad e o Erio é o Erio, né? Rowan acabou de sair do expediente. Jackson Banner tem um cabelo de nuvem, mas pra porrada ele carrega um rifle que, acredite se quiser, isso é um rifle, tá? E também garras, tal como o antigo Barba Negra. E por fim, Yamon, que parece ser um descendente de alguma tribo celeste por usar aí uma lança, né? E também ter uma vestimenta parecida com a que a gente viu em Skypiea. Curiosidades sobre os Piratas do Roger. Como fica evidente pelos seus principais membros, os Piratas do Roger têm um tema baseado em metais preciosos. Gold Roger é baseado em ouro, Silver's Rayleigh em prata e Scopper Gaban em cobre, que é a principal base para o bronze. A primeira vez que a Jolly Roger deles é introduzida no capítulo 19, ela é bem diferente da que se estabeleceu nos dias de hoje. Naquele capítulo, é apenas uma caveira simples com ossos cruzados. Os Piratas do Roger tinham pelo menos 4 usuários de Haki do Rei. É bem provável que o Shanks ainda não tivesse despertado naquela época, mas as apostas para que o Gaban tenha habilidade permanecem firmes. 2 ex-membros da tripulação, Shanks e Buggy, mais tarde se tornariam parte dos 4 Imperadores dos Mares. Isso faz com que a tripulação seja uma das duas a abrigar vários futuros Yonkou, sendo a outra os Piratas Rocks, que tinham como membros Big Mom, Kaido e Barba Branca. E meus queridos, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e te peço encarecidamente para deixar aquele like se gostou do conteúdo e também se inscrever no canal para se juntar à grande frota do Chapéu de Palha, beleza? Tamo junto, segue a gente nas outras redes sociais e é isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto galera, valeu!